Terceiro bloco, pessoal, a gente fechou o segundo bloco falando do artigo 302 da falsidade de atestado médico. É quando o médico, ele, no exercício da profissão, ele dá um atestado falso, tá? E aí ele tem a pena base de 1 mês a 1 ano, e se ele vender o atestado ou tiver algum tipo de lucro, além da pena de 1 mês a 1 ano, ele terá mais a pena de multa. Fechamos o bloco 2 nessa abordagem. Iniciamos agora o bloco 3, abordando a questão do crime de reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Esse aqui é um pouco usual, mas vamos abordar. A redação, isso está no artigo 303 do Código Penal. A redação dele diz o seguinte: reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Ou seja, por que eu falei que é pouco usual? Porque são crimes específicos, pontuais, que pouco a gente se depara na condução jurídica enquanto profissionais do direito. Tá? Mas está no código, vamos falar. Então, se refere a reproduzir, alterar os selos de peça filatélica. Se refere àqueles selos de valores, tá? Que tem valor estimado, valor calculado, valor estipulado. Tá? Então, é nesse sentido que se refere ao artigo 303 do crime de reprodução ou alteração. Tanto reproduzir, falsificá-lo, como alterá-lo de alguma maneira. Tá? A pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 303 do CP. Pulamos para o artigo 307. Agora, pessoal, o 307 e o 308 nos trazem um crime da falsa identidade. Não é falsidade ideológica, é da falsa identidade. Tá? Então, começa aqui a abordagem, nós temos que fazer, falar principalmente do que se refere esses dois artigos que trazem de maneira muito apropriada esse contexto. Tá? Bom, o que nos interessa falar aqui? Quando a gente fala da falsa identidade, nós estamos falando primeiro daquela questão de tu atribuir a terceiro uma outra identidade que não é a dele. Vamos primeiro para a redação do artigo para a gente fazer a interpretação. Artigo 307. Redação dele diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outro. Então, pessoal, quando a gente fala em falsa identidade, é quando eu, por exemplo, atribuo a mim uma outra identidade. Eu sou o Carlinhos da Silva. Não sou o Carlinhos da Silva. E quando eu faço isso para obter vantagem para mim ou para alguém. Tá? Ou seja, eu estou faço-me passar por outra pessoa para obter vantagem, para fazer um tipo de sacanagem, ou para obter vantagem para alguém. Ou quando eu atribuo a uma outra pessoa, uma outra identidade que não é a dela. Nesse contexto, a pena base é de detenção, 3 meses a 1 ano ou multa. A multa aqui pode ocorrer ou não, tá? Se o fato não vier a constituir um crime mais grave. Se vier a constituir um crime mais grave, terá também a questão do concurso de crimes, onde teremos análise do crime cometido em paralelo ao falso identidade para que haja a dissimetria efetiva da pena a ser aplicada. Tá bom? O artigo 308 aborda também ainda a falsa identidade, só que a sua redação aborda um tom mais específico, que é o seguinte: usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de revista, na época do artigo do Código 1940 era muito falado, tá? Hoje não se aborda mais, ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outro para que dele se utilize documento dessa natureza próprio terceiro. Pessoal, o que quer dizer o 308? É muito importante. Ou seja, usar como próprio, eu usar o passaporte, título de eleitor, carteira de identidade, carteira de motorista, eu usar como se fosse minha de outra pessoa. Eu sou parecido com aquele cara, quase igual, são quase iguais. Eu uso ela, tá? Como se eu fosse aquela pessoa e uso para fazer qualquer tipo de vantagem minha ou qualquer tipo de dano, ou para obter vantagem de qualquer tipo. Tá? Ou eu ceder a minha. Eu estou emprestando. Aqui, ó, usa a minha para sacar aquele negócio lá que é igual a mim. Tu é meu cara quase gêmeo. Tá? Ou troca a minha foto, usa a minha e depois me devolve. Estou enquadrado no mesmo crime, que tem conforme o artigo 308, a pena base de detenção de 4 meses a 2 anos, e neste caso, mais a multa, tá? Se o fato também, novamente, não vier a constituir um crime mais grave.
em vindo a constituir um crime mais grave, também haverá a mesma situação do artigo 307, que será o concurso de crimes, que dependendo da configuração do crime, será analisado o contexto para que se efetivamente tenha a condução final da aplicabilidade da pena efetiva ao que o cidadão deve ser imputado. Tá bom? Pessoal, o artigo 300, quer dizer, vamos para a referência do crime. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, também muito popular no Brasil, infelizmente. São aquelas casas que adulteram o chassi do veículo. Tá? O cara vai lá no Detran, mas esse carro aqui está com o chassi adulterado. Então, enquadra-se no crime do artigo 311, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A referência e a narrativa do artigo diz o seguinte: adulterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor de seu componente ou equipamento. Além do chassi, podemos exemplificar o número dos vidros do veículo. Todo vidro tem um número correspondente ao veículo. Adulterar o chassi, adulterar os números do vidro, tudo isso se enquadra no artigo 311 do Código Penal, tá? E faz referência ao crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor. A pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. A pena é mais pesada nesse contexto efetivo. Tá? E veja bem, pessoal, por que eu falei que se trata de crime muito comum no Brasil? Porque, notoriamente, tá? Muitas vezes o pessoal, quando a gente fala da adulteração de chassi, tá? E aí nós podemos enquadrar não só nisso. Lembrei de outra ponta aqui. A placa, toda a placa, tá? Agora a placa Mercosul, a placa nova, não usa mais. Mas ainda existe hoje, a maioria dos carros hoje ainda usa a placa cinza. E toda a placa cinza na traseira do veículo tem o selo. O lacre. Aquele lacre não pode ser rompido. Por quê? Porque aquele lacre é uma garantia de segurança que aquela placa é verdadeira. Tá? Então não é só o chassi. Qualquer sinal identificador do veículo automotor. O vidro, mas a placa, o lacre também, a falsificar a placa. Adulterar o lacre se encaixa perfeitamente no artigo 311, com a pena de reclusão de 3 a 6 anos de multa. Só para lembrar desse quesito, porque é muito comum os criminosos, quando clonam carros, às vezes não adulteram o chassi, mas eles alteram a placa, e nos carros com placa cinza, eles botam o lacre rompido. Rompem o lacre, botam qualquer lacre jambrado lá e vão embora. Então eles vão enquadrar de saída no crime do 311. Além dos outros crimes possíveis pelo fato do roubo do carro, do furto enfim, tá? Qualquer situação que venha a conjuntura somar ao crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor. Tá? Ainda nessa questão do 311, nós temos os parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 1º diz o seguinte: se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Ou seja, vamos lá. Se o agente é público e ele tem a responsabilidade, tá, de ter acesso, ele faz as vistorias de um órgão público, ele vai ter a pena aumentada de até 1/3. A pena base de 3 a 6 anos de multa ela pode ser aumentada até 1/3 se tratar do exercício da função pública. O parágrafo 2º diz o seguinte: incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. O funcionário público que viu, percebeu, mas não, tá tudo certo. E deixa assim. Vai vir o documento, porque ele tem fé pública. Então, ele incorrendo, ele auxiliando, ele também vai incorrer nas mesmas penas do crime em questão, no crime específico. Tá bom? Pessoal, pulamos para o artigo 311, a linha A. Abordamos o 311, que é a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E agora vamos para o 311, a linha A, tá? Que ele fala das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público. Tá? Então, são várias situações que pode haver as fraudes em certames de interesse público. Tá? A redação do artigo 311, a linha A, é a seguinte: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Primeiro, de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei. Pessoal,
Aqui são várias situações que podem se aplicar à condução do crime referendado no artigo 311, a linha A. Tá? Ou seja, concurso público. Tá? Concurso da prefeitura tal. Eu passo informações indevidas para um candidato que é conhecido meu. Aqui está o gabarito. Ó. Tu vai lá, tu faz lá, ele vai passar. Vai passar porque eu divulguei indevidamente para beneficiar alguém os dados, conteúdo sigiloso. A pena base de qualquer uma dessas opções do crime é de reclusão de 1 a 4 anos ou multa, tá? em se explicitando o crime dessas opções que nós comentamos aqui. Tá bom, pessoal? Até o próximo bloco.